Vamos. A última vez eu quase derrubei. Vocês viram, né? Tem gesticular bastante. Boa noite a todos. É com muito amor e carinho do meu coração que eu venho mais uma vez nesta casinha de luz e caridade, pela bondade do nosso Pai, do Mestre Jesus e desses irmãos que me trouxeram aqui, porque eu creio que nada é por acaso, não é verdade? Eu sou trabalhador do Centro Obreiros da Caridade, quase ali em cima, né, atrás da Casa de Construção, e palestrante da USE também. Hoje, meus irmãos, nós vamos tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, o item 8, um item bem legal de a gente estar falando, de a gente estar procurando entender, porque eu vou dar mais ênfase também à família, que eu penso que nos dias de hoje a nossa família, né, o que une nós que estamos aqui nesse planeta Terra para o bem é a família. E nesse item, né, eu vou ler um pedacinho só para dar um enredo da noite, tá? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho, ele não fez senão fornecer-lhes um envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Bom, como todos nós sabemos, nós somos espíritos vivendo em um mundo de encarnados. Eu vou voltar um pouquinho para a gente começar a entender tudo isso, né? Nós, quando estamos lá no plano maior, para encarnar, nós pedimos a permissão, é lógico, e de acordo com o nosso merecimento e necessidade, nós viemos aqui para esse planeta Terra. Mas antes de tudo, nós mesmos descrevemos a nossa carta reencarnatória. Então, como eu falei no início, né, como nada é por acaso, se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, passando por tudo isso, e em uma família, que é o nosso elo de ligação neste planeta, né, não é por acaso. Aqui nós falamos o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Vamos falar primeiro pelo corporal, e como foi falado aqui, mas Carlos, o que é que o corpo procede do corpo? O corpo procede do corpo por quê? Se nós formos voltar lá milênios atrás, nós viemos progredindo, né, até a formação do nosso corpo. Então, a união de um homem e de uma mulher, né, com a sua carga genética, cada um forma um corpo. Então, o corpo veio do corpo, ok? O espírito, ele não veio do espírito. Por quê? O espírito foi criado pela bondade do nosso Pai. Quem fez a escola de aprendizes, quem quiser melhorar um pouquinho nossa, mas o corpo, tudo isso, como que é o espírito, dá uma lidinha melhor no Evangelho segundo o Espiritismo e depois pesquisa, né, a origem do espírito. É bem legal a gente saber disso porque a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, o corpo veio do corpo porque nós temos as famílias, temos os filhos, então um corpo procede do outro, ok? Eu, a minha esposa, vamos fazer o nosso filho, o outro filho, então o corpo vai procedendo do corpo. E o corpo, o que acontece? Ele foi criado lá milhões de anos atrás na evolução. O espírito acompanhou isso daí. O espírito foi criado direitinho e depois teve a união do espírito com o corpo. Pesquisem que vocês vão entender isso daí melhor. O parentesco espiritual, o que seria isso? Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para aprendermos. Temos lá em cima a nossa família espiritual, ligada pelo quê? Pelo afeto, pelo amor e pelo carinho. Então nós aqui somos espíritos e temos também a nossa ligação com o plano maior, que são esses entes queridos que por uma definição de afeto, de simpatia, nós criamos essa família espiritual, ok? Então é lógico, quando eu desencarno daqui, eu vou lá para cima
para a minha família espiritual. Mas, nossa, Carlos, como que é essa transição? Vai ter sempre a minha família lá me esperando, né? É a mesma coisa que tem aqui na Terra. Alguns desencarnam, vão lá para o plano espiritual, passam um tempo lá aprendendo, porque nós, quando voltamos para lá, nós vamos para aprender, para refletir o que aconteceu conosco, né, aqui na Terra. Então, essa afinidade espiritual é diferente do que nós temos aqui no planeta Terra. Tá? Porque, de repente, o que acontece? Eu vou estar me ligando a uma pessoa desconhecida e formando uma família, e, de repente, não é da minha família espiritual. Isso acontece muito, porque são espíritos que são colocados para passar por uma prova, ok? Que teve alguma coisa, alguma ligação. Mas também pode ser um espírito que veio para se juntar aqui desconhecido. Porque ele viu uma oportunidade de vir para o planeta Terra para se aprimorar. Ele falou, não, eu vou lá, vou passar por toda essa experiência e vou seguir a minha encarnação. Então nós temos que ter isso em mente também. Que podemos ser de famílias, ok? Ou vir de fora, né, formar uma família aqui. Pode ser um espírito que é totalmente desconhecido de nós. Então nós vamos ver dentro das famílias aquele espírito que é meio arredio, que parece, poxa vida, não parece que é da minha família, né? Não tem nada a ver. Então esses espíritos, conforme eu falei, vêm para se aprimorar numa família às vezes desconhecida, que vai lhe dar amor e carinho. Então toda essa diferença, ela se reflete em apenas uma coisa, meus irmãos, que nós temos que nos amar. Que nós sabemos que vamos ter os nossos laços aqui na Terra e os nossos laços lá no plano espiritual. Queiram acreditar ou não, é verdade. Poxa vida, quando uma pessoa desencarna aqui, a gente sente aquela saudade, ela vai lá para o plano maior, vai se melhorar, vai estudar, vai refletir sobre a vida dela. Como dizia o Chico Xavier, né? A saudade é dos dois lados, não muda nada. É como se uma passagem apenas, e sente falta. A gente sabe disso. Às vezes nós sonhamos, aquele sonho que você fala, poxa vida, tenho certeza que eu sonhei com aquela pessoa, e às vezes não é um sonho, é um encontro espiritual, entendeu? Então isso, o que é? É afinidade, é afinidade. Por exemplo, eu posso me casar, conforme eu falei, com uma pessoa totalmente desconhecida. E de repente, em vidas passadas, por um encontro ou um acidente, né, eu estou passando no meio da rua, esbarro, vem, como a gente vê muito hoje, né? Um esbarra no outro, bate o carro, o outro vai lá e assassina um irmão ao outro. O que acontece? Duas pessoas totalmente separadas, que não tem nada a ver com a outra, vêm em uma reencarnação para pagar aquilo que aconteceu. Então isso são os exemplos de que nem sempre na mesma família vão ter irmãos de laços consanguíneos, ou até mesmo de laços espirituais. E a nossa evolução aqui neste planeta Terra, ela está muito ligada à família. Aquilo que eu falei, eu vou resumir bastante em relação à família. Todos nós estamos aprendendo. Temos que ter paciência, obediência e resignação. Às vezes, na nossa família, tem aquele que a gente não bate direito, né? Aquele que está difícil de entender, aquela situação. Mas vamos tentar compreender, meus irmãos, que se nós estamos ali unidos, tem um motivo. E se nós procurássemos ver, né, tudo aquilo que aconteceu no passado, para tentar chegar a essa conclusão, às vezes é até melhor deixar isso de lado, porque nós podemos nos surpreender do que a gente fez, do que aconteceu. Então essa oportunidade de termos os laços espirituais, elas vão nos unir cada vez mais. Porque o Mestre Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Amem-se. Amem-se. Se nós conseguirmos isso dentro da família, nós vamos dar um passo muito grande para que este nosso planeta de provas e expiações, que está numa fase tão difícil, nosso Brasil então, mas temos que ter essa fé. E cabe a cada um de nós nos melhorarmos para que esses laços se melhorem. Poxa vida, Carlos, mas se você começou a falar de corporal, de espiritual, e agora já está falando de família, de país, de planeta, por quê, meus irmãos?
Porque eu acabei de falar, somos todos irmãos. Vai ter um momento que nós todos vamos ser uma família. Aí já somos, mas uma família mais unida, mais apegada no amor e no carinho. Por isso, ainda não chegou o tempo, mas vai chegar, porque o planeta vai deixar de ser planeta de provas e expiações para a regeneração. Sobre essa parte de parentesco corporal e espiritual, eu expliquei um pouquinho para vocês, pelo menos para vocês se situarem. Mas aqui no livro dos Espíritos fala, né? Poxa vida, mas se eu tive 10 encarnações diferentes, ok? E eu casei com 10 mulheres, eu vou ter lá em cima 10 mulheres, 20 filhos? Não, não é bem assim. Por quê? Porque em cada encarnação, o que acontece? Cada encarnação que você tem aqui, você vai estar fazendo parte de uma mesma família, de um mesmo conglomerado de seres. Então não vai mudar, porque o corpo fica. Eu posso estar hoje como homem e amanhã encarnado como mulher. Então, tudo isso, os momentos vão se fazendo para que nós estejamos aqui, nesta mesma família, apenas para nós nos aprimorarmos. E quando nós estivermos lá do outro lado e a nossa família ficar, nós vamos orar, nós vamos pensar positivo, vamos ajudar, vamos ter aquilo que o Mestre Jesus falou desde o princípio, o amor e a caridade. Porque somente deste jeito é que nós vamos ser uma única família no final. A família daquele que ajuda um ao outro. Eu faço parte da escola de aprendizes do Evangelho. E às vezes eu fico pensando assim, poxa vida, por que eu sou tão ajudado pelo plano espiritual? Por que eu tenho muito mais a receber do que eu mereço? Alguém já parou para pensar nisso? Que nós recebemos muito, gente, mas assim, se nós formos olhar assim num filme, a gente vai ver que, poxa vida, será que eu mereço tudo isso, meu Pai? De tanta essa bondade, tanto esse amor, este carinho que vem de lá de cima, dos nossos entes queridos, das famílias espirituais, e nós merecemos. Desde aquele ser, daquele nosso irmão que hoje rasteja, que é assassino, que está perdido na rua, qualquer um que seja, porque para o Mestre Jesus não há diferença. Nós aqui ainda diferenciamos, mas lá em cima não existe diferença, somos todos iguais perante o Mestre Jesus. Ele é o nosso exemplo. Então eu fiquei pensando e falei, poxa vida, ainda é difícil, né, da gente reconhecer tanta bondade, porque nós ainda não estamos acostumados à bondade simples e humilde, como falou o Mestre Jesus. Nós estamos aqui apegados à matéria, às vezes até por interesse. Vamos refletir, sim, por quê? Mas Carlos, você está falando que eu sou interesseiro e tal? Sim, nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos erros e temos que reconhecê-los. É a nossa simplicidade de eu falar, poxa vida, eu sou egoísta, isso e aquilo. Naquela conversa que a gente deve ter todo final de noite com o nosso Mestre Jesus, com o nosso anjo da guarda ali. Então tudo isso, somos merecedores sim. Às vezes, conforme eu falei, é difícil de acreditar. Mas nós ainda estamos aqui fixados nisso, na coisa material. Não temos essa bondade infinita que é a do nosso Pai. Ainda não conseguimos compreender tudo isso. Mas quando uma mãe abraça um filho e beija com todo aquele amor, aquele carinho um pai, será que naquele momento não é a sementinha que está germinando ali, que está crescendo cada vez mais, deste exemplo que eu falei para vocês? De fazer o bem sem interesse? Então, meus irmãos, nós somos uma grande família, mas ainda não conseguimos concretizar tudo isso. A família, ela é difícil na união porque cada um tem um gênero, cada um é um diferente do outro. A família é o desafio de nós estarmos aqui e vai continuar sendo até o pagamento do último centil. Então, nós temos que agradecer todos os dias ao Mestre Jesus, ao nosso Pai e, conforme ela falou, ao nosso anjo da guarda por estarmos aqui. Por fazermos parte de uma família, porque às vezes aquele que está na família quer sair, aquele que não está quer entrar. Então, há essa distinção realmente, nós somos seres errantes ainda, mas vamos dar valor. A família é muito importante para a gente. Quem já perdeu uma família aqui, por um gesto, por alguma coisa, algum fato, não tem problema, sabe do que eu estou falando. Perder uma família é algo assim que nos deixa fora do prumo, mas acontece.
Mas do mesmo modo que nós perdemos uma família, nós temos a oportunidade de consertar. Deus sempre está dando uma oportunidade e ter uma outra família. Porque no final, meus irmãos, é aquilo que eu falei. Somos todos únicos perante Deus. O Mestre Jesus nos dá essa oportunidade para nós termos o amor e o carinho no nosso coração. Hoje falta paciência, falta resignação, nós temos muito estresse, nós temos muita discussão, falta de respeito. E como que fica a família nesse papel? Como que fica eu, pai, você, mãe, e o outro filho dentro deste enredo? Como que fica isso? Num único sentido: amar. Porque se nós perdemos as rédeas de tudo isso, da família, desse laço espiritual, desse laço de encarnação, nós vamos ficar a esmo, não vamos ter sentido. Vamos perder tudo aquilo que existe dentro de nós. Não vamos existir. A nossa encarnação vai passar assim, ó, e a gente vai se arrepender depois. A nossa carta reencarnatória, ela é baseada naquilo que nós temos condições de executar aqui embaixo. E é verdade, gente, a gente escreve lá, ó. Quando volta, vai lá olhar, putz, grilo, será que realmente foi eu que escrevi isso? Não foi, tá lá, ó. Aí vai lá para a telinha do cinema, não, você veio aqui, você fez tudo isso. Então tenhamos essa consciência de que nós, o planeta Terra é tão bonito, nós somos uma única família. Às vezes o laço consanguíneo material, ele não quer dizer nada. Porque às vezes nós temos exemplos de uma pessoa que é de outra família, conhece o dessa família, eles se dão tão bem como se fossem irmãos. Às vezes são primos de terceiro, quarto grau, mas como se estivessem ali. É um exemplo de simpatia espiritual. Conforme eu falei, este objetivo do nosso Pai é apenas baseado no objetivo de amar um ao outro. E a família, gente, é tudo isso. Se nós não conseguirmos hoje ter a rédea da nossa família, como que vai ficar o planeta? É difícil. Nós estamos passando por um momento assim muito difícil do nosso planeta Terra. Do nosso Brasil, então, o filho que é rebelde, a filha que é rebelde. Vamos ter paciência. Às vezes eu tenho um amigo que ele tem um filho de 4 anos. Já está quase mandando no pai. Não, é assim e tal, e que não sei o quê. Olha só, gente, essa geração que está vindo, é o que nós falamos, ela é muito intelecto, mas moral um pouco baixa. Vamos ver que todo mundo vê na internet, a criança pega lá em casa, pega o celular, já começa a mexer. Então, esse enredo da família, aí está um novo desafio para ela, para nós, né, que somos uma família universal. Conseguir entender, dar amor e carinho a esses seres que estão vindo para nos ajudar, porque às vezes é o nosso desafio, é estar ali com seres que a gente fala, poxa vida, como ele é inteligente, como ele é avançado, como ela a irmãzinha desse menino é totalmente independente. Desde o princípio, ele ia nos aniversários dela, ela saía para a festa, não queria ninguém. Tem aqueles que ficam auxiliando, né? Ela não queria ninguém perto dela. Totalmente independente. Ia nos brinquedos e tal, fazia tudo. Então, esses seres, eles vêm para nos ajudar. E a gente tem muito que aprender com eles. E eles vão ter que ter muito amor e carinho nosso. Para que a nossa família, quando eu falo assim, nesse sentido, né, aqui, é ter a firmeza do amor, do carinho, da paciência. Porque senão, meus irmãos, nós ainda vamos ficar um pouquinho mais de tempo aqui neste planeta de provas e expiações. E a família, que é o resumo de tudo isso, tem que ganhar esse nosso empenho. Não importa se é de um laço consanguíneo, de um laço que não tem nada de consanguinidade, não importa se é espiritualmente aquela simpatia, porque isso às vezes é difícil de a gente pensar no dia a dia, né? O Evangelho de hoje é para explicar tudo isso, que existe a diferença, né, de famílias
Mas, automaticamente, famílias materiais eu falo, mas espiritualmente estão muito juntas. Mas o objetivo maior é o amor. E nós temos que ter essa paciência, meus irmãos. Não importa no final quem é aquele que está na minha família. Se eu adoto uma pessoa, então eu vou fazer distinção dela porque não tem consanguinidade, não tem nada? Não, não é assim, né? Pelo contrário, os órfãos estão lá para que nós tenhamos a compaixão de irmos até ele e trazer. Porque conforme é falado aqui, de repente aquele que está lá é um ente querido nosso, ó, de vidas passadas. E às vezes a gente tem aquela distinção assim, porque não é do nosso sangue, porque não é da minha família, porque eu sou mais rico ou mais pobre do que aquele. É essa simplicidade que nós temos que ter hoje. A família, gente, é isso que todos nós sentimos dentro do nosso coração, quando estamos ali, quando nos abraçamos no momento do Natal, quando nos abraçamos em qualquer momento, mas que seja aquele abraço fraterno. Eu vou contar uma historinha para vocês, para dar maior enredo a isso, né? Tinha um amigo meu que ele sempre reclamava de uma coisa. Ele tinha certo atrito com o pai dele, né? O pai dele, né, era um pouquinho alcoólatra, aí ele vinha, brigava com o pai falava: um dia você vai ter um filho e você vai saber como que é. Naquele momento a pessoa ficava assim, estática. Toda hora que o pai falava isso, quando bebia um pouquinho, estático, assim, como se fosse estátua. Um dia ele estava triste, foi lá no centro, né? A família um pouquinho degradada, né, por causa do alcoolismo. Ele foi lá no centro, teve no passe ali naquele momento, a irmã chegou e falou para ele assim: meu irmão, tenha paciência, porque um dia foi ao contrário. Ou seja, aquele que é o alcoólatra hoje é o seu pai, mas em vida passada ele era seu filho. Então, gente, tem detalhes em toda essa trama, né, de parentesco corporal, parentesco espiritual, de consanguinidade, de tudo isso, que às vezes a gente não consegue compreender. Por isso que eu falo, tenhamos paciência dentro da família. E no final, o que aconteceu? Esse irmão descobriu isso, né? Teve mais amor, teve mais carinho, começou a refletir, teve mais paciência. O pai dele deixou de ser alcoólatra, né? E eles são grandes amigos hoje. Existem várias histórias que a gente escuta todo dia, né? Que a gente está aqui no Centro Espírita. Por quê? Porque fazem parte da vida. É bom estar numa casa espírita para ter essa união de família, para ter essa simplicidade de estar aqui ouvindo isso e guardar e falar: poxa vida, graças a Deus, meu Pai, eu tenho uma família. Seja ela de qual laço que for, não importa. Vamos dar o amor e carinho que a família merece. Porque a família é tudo isso daqui. O parentesco corporal e espiritual. Vamos nos reunir aqui, gente, sempre que for necessário. No plano maior, aqui no planeta Terra e nestas casas espíritas, evangélicas, que tem a moral de melhorar a família. Porque o Mestre Jesus nos falou, e eu reforço: amai-vos uns aos outros, amar ao vosso próximo como a si mesmo. Sem isso a gente perde o sentido, a gente fica desconectado, conforme eu falei. Então essa historinha que eu falei para vocês é apenas um exemplo para nós tentarmos compreender o porquê que essas pessoas de família passam por tanta dificuldade. É assim, gente, dificuldade mesmo. Cada um tem a sua família e sabe o quanto é difícil. Mas tem que ser difícil. Porque se fosse fácil, separava, deixava de ser família. Tem que ser difícil porque a bondade do nosso Pai nos dá um desafio para que nós nos melhoremos, para que nós amemos aquele a quem um dia, lá atrás, foi adversário. E é na família que tudo isso vai se encontrar. Não tenham dúvida. E vai persistir uma encarnação após a outra, até todo mundo amar como Jesus nos falou e até ter pago o último sentido. Enquanto isso, graças à bondade do nosso Pai, nós vamos ter essa família maravilhosa que nós somos,
que cada um aqui tem, e honre, ame, para que um dia vocês não pensem ou não se arrependam de ter perdido a família. Coisa que é muito fácil hoje em dia, no nosso dia a gente vê. Um que assassina, o outro que abandona, o outro que quer o próprio irmão mal. Exemplos, nossa, nós temos aos milhares. Por isso que eu reforço, vamos nos amar. Nossa, Carlos, mas nos amar sempre? Sim. Se nós deixarmos... Quem é casado aqui sabe. Quem tem 10, 20, 30, 40 anos, 50, 60, sabe que é difícil ali estar junto. E o remédio, o que é? Qual que é a receita? Amor, carinho, muita paciência. Não é verdade, gente? Então é isso. O remédio é esse. Os de mais idade sabem que eles dão valor, entendeu, a tudo isso. E nós que ainda somos jovens, um dia vamos estar lá. Mas vamos tratar da nossa família agora, no dia de hoje, para que ela amanhã possa ser melhor. E melhor ainda, para que ela não se perca. Porque ali é plantando uma sementinha atrás da outra que se faz a família. Que você tem a sua esposa, o seu esposo do lado. Um descuido e foi embora. E a gente vê muito exemplo disso hoje. Casa hoje, separa amanhã. E é como o Evangelho fala, separa por quê? Porque não teve o amor e a carinho, não teve o amor, o carinho e a paciência. Não é a paciência de estar ali. E gente, separa hoje, pensa que não vai casar de novo, não vai se unir? Vai. Com certeza vai, porque ninguém fica separado, ninguém fica sozinho. O ser humano, nós estamos aqui para nos relacionar. Aquele que fica sozinho vai sofrer. Vai sofrer ilusão, vai sofrer com decepção, não vai ter sentido, não vai ter aquilo que tudo nós que somos família tem. Imagina ele então sem saber que nós somos uma família universal. Ainda não tem essa consciência. Então, meus irmãos, este laço consanguíneo, esse laço espiritual se resume apenas no trabalho do Mestre Jesus, que todo dia tem uma foto de, eu não sei, em um livro, que o Mestre Jesus, na internet tem muito, que o Mestre Jesus está assim e o planeta Terra está aqui, ó, desse jeito, todos os dias. Ele está ali trabalhando para que nós tenhamos esse amor fraternal para a família. Está todo dia ali, ó, abraçando o planeta Terra. E é verdade, gente. Nosso anjo da guarda, então, que nos auxilia muito, está ali, ó. Tenha paciência, a gente solta, descampela e vai embora e tal, e não quer saber. Vamos agradecer, gente. Muito ao plano espiritual, que conforme eu falei lá no início, trabalha muito, para que nós estejamos aqui, numa casinha como essa, escutando eu falar cerca de meia hora, 40 minutos, entendeu que não é fácil, né? Mas eles trabalham para que nós estejamos aqui como família. Eles nos dão um amor e carinho que vocês não imaginam. Ou quem já teve um encontro espiritual, um sonho, quem já sentiu tudo isso, sabe do que eu falo. Tente. Eu falo, né? Desafie o Carlos César. Se for do seu merecimento, você vai conseguir ter esse sentimento de afeto, de amor e de carinho, de que de repente está recebendo um abraço que marque o seu dia de alguém que foi querido por você. Faça essa experiência. Peça, gente. Eu tenho certeza que nós vamos ser atendidos. Mas peçam de coração, de amor. É diferente, tá, gente? É diferente de ficar fazendo pensamento constante lá, pedindo coisas. Vamos separar muito bem isso, tá? Eu estou falando de amor e de carinho, desse abraço fraterno. Ok? Conforme eu falei, se for de merecimento e necessidade, nós vamos receber sim. Porque o plano maior é tudo isso. Eu espero que este momento de hoje fique como família que somos. Quando chegarmos em casa, vamos orar e agradecer pela família que nós temos, pela família que nós somos. E tendo muita paciência, muita resignação, ter muito amor e carinho com aquele que é difícil. É a família. Simplesmente isso.
tá bom? Façam esses exercícios que eu falei de mentalizar, né, um abraço gostoso e tal, que vocês vão receber um amor e carinho do plano maior assim, de entes queridos que é único. A gente ainda não sabe isso porque está aqui, ó, plano material, abraçar. Pensa que abraço é só esse gesto que a gente faz quando encontra um ao outro. Não é, é daqui, ó. Tá bom, gente? Que o Mestre Jesus abençoe essa família maravilhosa que nós estamos formando aqui e vamos levar todo este amor, este carinho para a nossa família dentro do nosso lar hoje. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus.